E é muito bom quando a gente recebe esse carinho também aqui dentro do estúdio, porque a nossa equipe trabalha com muito amor e, graças a Deus, essa sintonia é maravilhosa, tá bom? Agora é o seguinte, gente, hoje nós vamos conversar com a Iandra. A Iandra Matias, na verdade, é consultora corporativa e hoje ela veio ao nosso convite nesta sexta-feira, olha ela aí, que linda, né, para conversar com a gente. Além de muito linda, muito competente, para conversar com a gente, dar dicas e bater esse papo aqui conosco para informar você de como você pode, de uma certa forma, ter uma busca de sucesso com a sua imagem nesse mundo corporativo e principalmente no dia a dia, né? Inclusive para a gente conquistar boas amizades, para a gente estar em ambientes mais gostosos, para a gente se colocar perto de pessoas que possam fazer a gente crescer, né? E que a gente possa fazer com que as pessoas cresçam também. Porque você sabe que a imagem, um olhar, um jeito de ser, faz toda a diferença, né? E hoje ela veio aqui para conversar com a gente sobre 3 elementos que são importantes na construção de uma imagem. E é com ela que nós vamos conversar agora. Eu aproveito e digo para vocês que eu aprendo muito com essas entrevistas, porque a gente, como comunicador, a gente tem que no dia a dia estar mais bem apresentável ainda para vocês, para as pessoas que estão em casa. Às vezes eu costumo dizer assim, poxa, a gente às vezes quer tanto fazer algo diferente onde nós trabalhamos, né? Com as pessoas que nós lidamos fora de casa, mas você sabia que até dentro de casa a gente tem que ter um comportamento legal, a gente tem que ter uma imagem legal, sabe por quê? Porque é aquela história que o papai costuma dizer, Ed, exemplo de casa vai parar na rua. E a gente tem que ter muito cuidado. E aí, quando você começa a trabalhar esses elementos, você começa a trabalhar esses elementos não só para dentro do local de trabalho, até para dentro da tua própria casa. Os próprios familiares vão olhar para você e dizer, eita, tá diferente. E é bom a gente crescer, né? Não é isso? É isso mesmo. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. E a gente também, de te receber, para você se sentir em casa. Iandra, quando a gente fala desses elementos, quando a gente fala de imagem, é sempre muito bom a gente ter um profissional para nos ajudar. Porque às vezes a gente erra em pensar em achar. É bom que a gente veja um profissional falando. Sim. Né? Quando você fala em imagem, são vários elementos que compõem essa imagem. Sim. Quando eu falo que eu sou consultora de imagem, pensa-se em moda. Sim. Mas a consultora de imagem é um processo de comunicação. É a nossa comunicação não verbal, né? Linguagem não verbal. E aí, quando eu falo de linguagem não verbal, quais são os elementos que eu preciso trabalhar nessa linguagem não verbal, né? Meu processo de comunicação, né? É só a minha vestimenta que fala por mim? Não, a minha linguagem corporal, né? A minha fala, a minha vestimenta, todos esses elementos eu preciso trabalhar para ter uma boa comunicação. Olha só que maravilha. E hoje, então, de uma certa forma, a gente está trazendo um assunto que desde quando se falou em consultora de imagem, as pessoas não pararam para pensar que mais do que tudo que a gente pensa, ter uma consultora de imagem é isso. É o jeito. Às vezes eu estou aqui no programa, Iandra, e aí quando eu vou ver algumas, eu não me vejo muito nas imagens, né? Sim. Mas meus amigos me veem e eu sou muito boa para aceitar críticas, né? Eu acho que toda crítica, ela é construtiva. Mesmo que ela não venha para te agradar, porque ninguém gosta de crítica. É verdade. A gente tem que ser realista. O ser humano, ele diz, não, eu aceito crítica. Não, não aceita. Na verdade, de imediato ele não aceita. Ele recebe a crítica, não muito feliz, aí ele vai analisar se ele realmente tiver uma personalidade boa, né, e questão de caráter também, ele vai analisar aquela crítica, ele vai ver que ela foi construtiva de alguma forma. Porque mesmo que não seja uma crítica, você vai se analisar. Sim. Será? Às vezes eu sinto, gente, será que eu estou falando muito alto? Será que eu tenho que moderar mais? Será que eu estou me colocando diante... Mas não é você mudar o teu caráter, mas é mudar, às vezes, tua personalidade continua ali, mas às vezes o seu comportamento, sua atitude, diante de algumas situações, momentos. Sim. Não cabe você ser a mesma Vanusa em todas as situações. Pronto, é o que eu costumo falar. Não existe a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Não. É uma constante busca por equilíbrio, Vanusa, né? Verdade. Às vezes, a sua linguagem corporal, como é que tá? Você se comporta de que maneira? Como que tá a tua postura? Costumo dizer que a forma como você se vê no espelho afeta muito, né? Se você se vê como uma pessoa fracassada, automaticamente vou me comportar como uma pessoa fracassada. E aí você leva tudo isso
para o mundo corporativo. Para o mundo né? corporativo. E aí hoje a gente está com uma consultora de imagem, uma grande profissional dentro dessa parte corporativa. Mas ela vai dar um apanhado geral e vai entrar nessa parte corporativa para a gente ajudar quem está dentro de uma empresa e ter um comportamento totalmente diferente do que a empresa quer. Sabe o que eu percebi nesses 32 anos de profissão que eu tenho? É que cada empresa que eu trabalhei, eu tinha uma atitude, um comportamento parecido, porém... Não, sempre tive uma personalidade igual, porém comportamentos e atitudes em alguns ambientes diferentes. Sim. Por quê? Você chega numa empresa, a empresa ela é de um novo dono. Você chega numa outra empresa, é outro dono. Sim. E aí existem situações que você tem que saber lidar dentro do ambiente de uma forma diferente. Isso não vai envolver caráter, muito menos sua personalidade. Não vai mudar sua personalidade. São só atitudes e comportamentos. Como é que a gente pode se ajudar? Vamos começar de casa, para a rua, para o trabalho. A primeira coisa que eu digo, né, Vanusa, é autoconhecimento. Sim. Eu preciso primeiro me conhecer para saber se eu estou no local certo. Né? Quando eu me conheço, eu sei quais são os meus valores pessoais. Assim como eu sei os meus valores, toda empresa tem os seus valores. Então, dependendo do lugar onde eu estou, toda empresa tem o que é certo e o que é errado. O que é certo aqui no dia pode não ser em outra emissora. E assim vai. Então, eu preciso me conhecer o que é certo, o que é errado para mim. Será que é condizente com os valores daquela empresa? Eu estou no lugar certo? É condizente com aquilo que eu acredito, com o meu conceito do que é certo e do que é errado? Então, no mundo corporativo, primeiro eu busco autoconhecimento, depois eu busco conhecer a empresa que eu vou trabalhar, estudar o local onde eu trabalho. Muito interessante quando você fala estudar o local que a gente trabalha. Muitas pessoas acabam não se dando bem dentro de determinados ambientes justamente porque ela não tem essa preocupação da imagem, do jeito de falar, como se comportar. Às vezes você chega dentro de uma empresa e você chega chegando. Sim. E às vezes a empresa não é uma empresa chegando. Cheguei chegando, é mais discreta, né? Os valores são mais descrição, então você tem que estudar aquele local. Por exemplo, uma empresa de tecnologia tem um dress code mais informal, você pode ir com a calça rasgada, uma camiseta, uma t-shirt. Já uma empresa, uma multinacional, né, já pede uma coisa, uma alfaiataria, uma coisa mais tradicional, um comportamento mais tradicional. Apesar de que, hoje, acredita-se que o funcionário feliz produz mais. Então, se eu me sinto bem, né, principalmente na minha vestimenta, eu tendo a produzir mais. Funcionário feliz produz mais. Mas eu preciso entender quais os valores da minha empresa. Cabe aquela vestimenta para aquela empresa ou não? O dress code é formal ou é informal? Interessante que quando você fala assim, a gente muda conforme até as vestimentas, né? Quando você tá com uma roupa mais descolada, você parece que muda um pouco tua personalidade, o seu comportamento, na verdade. Quando você tá com uma roupa mais arrumada, você se posiciona também de uma forma diferente. Então, pode-se dizer que essa imagem, essa roupa que ali está, também vai lhe ajudar até na hora de você conseguir um emprego. Sim. Por isso que se cobra muito essa questão de você levar um currículo legal, mas também, quando você estiver lá no local, você saber que tudo isso influencia. Unha, cabelo, tudo. Maquiagem. Tudo. Se eu me vejo poderosa, eu vou me comportar como uma mulher poderosa. Né? Tudo influencia. Se eu estou com a unha por fazer, eu passo desleixo. Né? Se eu estou com aquele cabelo sujo, eu costumo dizer, por que a gente não prende ao invés de passar aquele ar de desleixo? Poxa, se ela prendeu, ela fez um penteado simples, eu me preocupei com a minha imagem. Muito bom. Maravilha. E aí a gente acaba falando num todo. Quando você começa a perceber que você trabalha algo de casa para a rua, para os amigos, né? Inclusive, quando a gente fala de corporativo, muda um pouco também o aspecto até dos ambientes que você está, das amizades. Isso influencia também? Influencia, né? Os estudos dizem que nós somos a média das 10 pessoas que nós mais convivemos. Com que tipo de pessoa nós estamos convivendo?
Será que a gente está convivendo com pessoas que têm uma mentalidade de crescimento ou nós estamos convivendo com pessoas que não querem muita coisa com a vida? Então, se eu quero crescer, eu tenho que andar com pessoas que têm o mesmo mindset que eu, a mesma mentalidade de crescimento. Muito que bom. procuram adquirir novas habilidades, conhecimentos, que fazem cursos, que procuram se desenvolver, né? Para não ficar parado. Para não ficar parado. Para não ficar parado. Dentro dessa parte corporativa, como é que a gente pode dizer que as pessoas podem se resguardar mais e, ao mesmo tempo, se manter mais firme dentro do local de trabalho através da imagem? Através da imagem. Eu costumo dizer que, primeira coisa, não vista-se para o cargo que você ocupa, vista-se para quem você quer ser. Primeira coisa. Forte, né? Fortíssimo, né? Porque, assim, eu sou professora também, então eu digo para os meus alunos, você quer ser um grande médico, tá, mas está se vestindo como o quê? Então, vista-se como um grande médico, como um grande professor, um grande advogado, comece a se comportar como um, a falar como um, né? Isso aí já começa a mudar a sua mentalidade, comece a adquirir conhecimento, tá? Então, no corporativo existem 4 pilares que a gente precisa trabalhar: comportamento, comunicação, aparência e a presença digital. As pessoas se esquecem que nós também somos um na rede social e na rede social nós não temos como ser outra pessoa. Tem gente que diz assim, mas no meu trabalho eu sou um ótimo profissional, mas na rede social é a minha vida pessoal. Mas é indissociável. Aquilo que eu posto na minha rede social vai chegar no meu ambiente corporativo. E no início dessas redes sociais se fazia muito isso. Você usava suas redes sociais de uma forma muito divertida. A partir do momento que a gente entendeu que uma rede social é um currículo, você tem que ter muito cuidado. Porque senão você fica com dupla personalidade. Sim. E essa imagem não é boa para o mercado. De forma alguma, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta nas redes sociais, pessoal, né? Como eu falei, essa imagem é indissociável. Se eu posto, por exemplo, fazendo muito uso de bebida alcoólica nas redes sociais, isso vai chegar até o meu trabalho. Essa imagem, né, de um profissional que consome muita bebida alcoólica vai chegar no meu trabalho. Será que é essa a imagem que eu gostaria de passar dentro do meu trabalho? Né? As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, tem um currículo vasto, cheio de habilidades, mas são demitidas pelas suas habilidades, seu comportamento, né? Tem problemas de relacionamento interpessoal, postam coisas indevidas nas redes sociais. Então a gente tem que pensar bem no que a gente anda postando, no que a gente anda falando, nos conflitos que a gente anda gerando e criando. Nossa, quando você fala assim, eu acho que dá uma chamada de alerta. Quantas pessoas pedem trabalho, pedem dinheiro, amizades, relacionamentos, oportunidades de viverem bem, justamente porque não observam esses detalhes. Nunca se mostrou tanto a imagem como nos últimos tempos. E depois dessa pandemia, aí é que nós vivenciamos uma rede social verdadeiramente profissional. Sim. O que você costuma mostrar? O que você é, né? Ali é uma forma da gente se vender. Se vender, então, verdade. Assim, quais são os lugares que você anda, que você frequenta? Que tipo de gente, de ciclo de amizade você tem? Será que você está frequentando um curso novo? Né? Será que eu estou indo a alguma palestra? O que eu estou adquirindo de novo? O que eu estou mostrando para os meus seguidores, para a minha empresa? As empresas, né, quando vão fazer recrutamento e seleções, olham as redes sociais das pessoas. E aí é um alerta para o que você acabou de falar, né? Se você gosta de algo e você se enxerga em algo para o teu futuro, é ali que você tem que vestir a camisa, né? É ali. Eu nem costumo mais dizer vestir a camisa, né? A gente hoje não veste mais a camisa, a gente dá o sangue pela empresa. Vestir a camisa é muito pouco, porque a gente veste e tira muito fácil. Dar o sangue é que é muito difícil. E Andra, você como uma consultora corporativa, qual seria, assim, um alerta e dicas para a gente terminar esse bate-papo para as mulheres, para os jovens que aí estão tentando conquistar mercado, tentando estar no meio? A gente tem muitos empreendedores e empreendedoras que a gente traz para cá, principalmente jovens que estão entrando nesse meio do mercado. E, por que não dizer, um alerta para as nossas mulheres, né?
mulheres que também querem se sustentar no mercado. A gente fala tanto de empoderamento e a gente precisa lembrar também que a mulher ela também tem que se vestir para que esse empoderamento venha acontecer. É aquela história, eu quero respeito, mas diante desse respeito todo, qual está sendo minhas atitudes? Como estão sendo meus comportamentos? Para que eu venha trazer esse respeito mais para perto de mim. Porque eu acho que dessa forma a gente vai vencer muito. Muito, e a gente vai crescer muito. Já crescemos bastante, mas podemos crescer mais. E a gente está no mês de maio, mês das mães, mês das noivas, mês das mulheres. E aí a gente chama para o empreendedorismo, para os jovens que estão querendo entrar no mercado. O que você observa que serve como alerta e as dicas que você poderia passar para quem está em casa? Certo. É como você falou, né, Vanusa? Eu acho que começa em casa, trabalhando a sua comunicação não violenta. Se você é uma mãe, veja a forma como você fala com seu marido, com o seu filho, né? Veja a sua linguagem corporal. Nós, mulheres, tendemos a sofrer um assédio maior, então cuidado com a vestimenta, né? Olhe para você com mais carinho, vista-se para o cargo que você quer ocupar, né? Cuide de você, cuide da sua saúde mental. A gente esquece muito que aqui faz muita diferença, né? Na nossa autoestima, no nosso empoderamento. Então, acredito muito que o empoderamento feminino começa com a nossa saúde mental. Se cuide, se olhe. No dia que você estiver com a autoestima baixa, bota aquela roupa bacana, que você se sente empoderada, se maqueia um pouquinho mais, tá? Estuda, tente adquirir novas habilidades, uma nova língua, uma nova habilidade, uma culinária, qualquer coisa que você aprender de novo vai gerar mais valor para você dentro do mercado de trabalho. Então, assim, não adianta, por exemplo, só eu pedir uma promoção para o meu chefe. O que eu adquiri de novo, né? O que eu trouxe de novo que gerou valor para mim enquanto profissional? Então, se cuide, se olhe com mais carinho e invista em você. Você é o seu melhor produto. Ai, que linda! Hoje eu ouvi um senhor falar algo que me preocupou, principalmente os nossos jovens, porque eles é que são o futuro realmente do nosso Brasil. E um senhor disse assim, olha, os nossos jovens realmente são jovens, essa geração está sendo uma geração muito mimimi, uma geração que não tem muito o que mostrar, muito o que falar, muito o que conversar. É triste dizer, sociedade, mas o que eu ouvi hoje de um senhor me deixa extremamente triste. Foi quando ele disse, os nossos jovens de hoje não têm nada na cabeça. Parece que eles estão no mundo da lua. Me deu aquele respirar e aquela preocupação. Porque parece que se perdeu limites e esses limites, na verdade, estão fazendo com que os nossos jovens não percebam que eles são o futuro do nosso Brasil, que eles são o futuro do mundo, que através deles é que tudo vai acontecer. Por quê? Porque nós vamos envelhecendo, mas a gente vai envelhecendo com sabedoria, com conhecimento, né, com vivência. E os nossos jovens? Eles precisam viver e precisam levar uma experiência muito legal para os filhos deles e para os netos. E aí a gente fica preocupado com esse outro lado. Tem que ter um alerta também para este jovem que está aí no mercado e que ele estude mais, que ele leia mais, que ele entre mais nessa socialização de conversar, de bater um bom papo, de não ficar só no oba-oba, nesse mundinho que às vezes ele procura algo nas redes sociais que não tem nada para acrescentar. Isso me preocupa. Preocupa, né? E eu, como educadora também de jovens, costumo dizer... a geração de hoje procura motivação para tudo. Tudo eles querem motivação. Motivação para estudar, motivação para fazer um esporte, motivação para ler um livro. A palavra não é motivação, gente. A palavra é disciplina. O que falta nos jovens de hoje é disciplina. Então, não procura motivação. O que tem que ser feito, vai lá e faz. É como escovar os dentes. Se eu tenho que estudar, eu vou lá e faço. Para de procrastinar. O grande problema é que eu vou lá no YouTube procurar 50 vídeos para me motivar e eu passei um tempão lá procurando motivação e não fiz o que tinha que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Disciplina. Motivar. Nem todos os dias a gente está motivado para trabalhar, para se vestir, mas tem que ter disciplina, tá bom? Ai, que linda. Muito bom. E eu concordo com você.
As pessoas buscam tanta motivação, que estão pegando motivação de pessoas que não tem nenhum pingo delas. Procura tanto. Só estão vendendo algo que não fazem. Claro, é muito fácil você falar, difícil é você ir lá e fazer. Verdade. Né? São muitos sonhadores, está faltando virar realizador. Muito bom. Eu amei conversar com você numa sexta-feira, Também amei. onde a gente sabe que vários jovens estão assistindo a gente, várias pessoas estão assistindo a gente. Não adianta você dizer, meu amigo consegui, eu não consegui. Busque entender por que você não conseguiu e vai à luta. Olha a disciplina. Se você se disciplinar, você vai passar num concurso bom. Se você se disciplinar, você vai ter a melhor esposa. Se você se disciplinar, você vai estar perto dos melhores amigos. Se você se disciplinar, você vai estar fazendo o melhor esporte para a tua saúde. E vai estar se alimentando bem. Você sabe que às vezes essa questão da disciplina vai até pra gente que é mãe. Sim, às vezes a gente esquece da gente e pensa só nos outros. E aí muitas vezes é tarde demais. Então isso tudo é muito bom, porque você está motivando as mulheres, os nossos jovens e pensando no futuro. E tão jovem assim, né? Obrigada, coisa boa. Eu quero agradecer pela sua presença e dizer que a consultora corporativa vai poder também estar com você através do Instagram dela. Qual é o seu Instagram? @iandra.matias, tá? Aguardo vocês lá no meu Instagram, dando mais dicas, né? Quiserem contratar também, tô lá. A gente conversa pelo direct, é só chamar. Tá bom. Gente, palestrante, tá? Quero dizer para você que está assistindo aí nosso programa, uma jovem como essa, ela é muito importante de estar nas escolas, de estar nas cidades, prefeituras entrarem em contato. Eu acho que a gente precisa de mais cabeças pensantes dessa forma e jovens, para que a gente possa levar esse lado mais inteligente para as mulheres que aí estão, os homens e, obviamente, a família. Obrigada, tá? Obrigada, Vanusa. Seja sempre bem-vinda.